3:18. Vamos lá, todos em nossa voz. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Agora teremos um louvor congregacional, 295 do cantor cristão, Tudo Entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, com os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém, meus irmãos. Estamos alegres e estamos gratos ao nosso Deus pelo seu cuidado para com as nossas vidas, por sua presença entre nós, por este momento agradável, precioso que Ele nos concede de estarmos aqui louvando e engrandecendo ao seu nome. Nós estamos chegando ao final do ano de 2019, irmãos. Estamos agradecendo a Deus por isso, mas temos aí, do ponto de vista administrativo, né, como igreja, muitas questões a resolver. Então, pedimos o apoio dos irmãos, dos líderes especialmente, para que nos repassem algumas informações. Em primeiro lugar, em relação aos seus pequenos grupos, né, quais os grupos que estão verdadeiramente funcionando,
e quais os membros destes grupos que estão efetivamente participando dos encontros. Nós vamos montar, não é, um quadro de atividades da igreja com todos os pequenos grupos e precisamos que os irmãos repassem essas informações para os coordenadores dos ministérios para que isso possa chegar até nós, né? Nós vamos montar ali um painel com todas as atividades que a igreja tem, né, e com todos os pequenos grupos que estão funcionando. Para isso, pedimos o apoio dos irmãos. Outra questão é a atualização do nosso hall de membros. Faz um bom tempo que não atualizamos o hall de membros. Temos vários irmãos, né, que já se mudaram, estão congregando em outras igrejas e nós não temos notícia. Então, nós temos muita gente no hall de membros que não está mais ativo na igreja. E a gente teve um problema no sistema que utilizamos para atualizar os nossos cadastros e vamos, então, fazer um recadastramento para, não é, atualizar e termos o número real daqueles irmãos que são membros e congregados da nossa igreja. Então, até o próximo domingo, os irmãos vão estar recebendo um formulário simplificado, né, para informar seu nome, endereço, telefone, data de nascimento e assim a gente fazer um recadastramento para que possa corresponder à realidade da igreja. No próximo domingo também, ainda nesse sentido, nós vamos ter uma Assembleia Geral Ordinária às 10 horas para atualizar esse rol de membros. E, em seguida, vamos ter a Assembleia Geral Extraordinária para fazer a reforma do nosso estatuto, né, com o principal objetivo de ampliar de 1 para 3 anos o mandato da diretoria executiva da igreja. Para isso, não é, diminuir os custos que nós temos tido com os cartórios todos os anos, quando vamos ter que fazer os registros das atas, e a questão das movimentações bancárias, porque enquanto não se resolve a questão do cartório, a igreja fica impossibilitada de movimentar a sua conta no banco. Então, para que isso seja, pelo menos, diminuído, né, esse impacto na administração da igreja, próximo domingo, às 10 horas, nós vamos ter a Assembleia Geral Ordinária e depois a Extraordinária para encaminhar a reforma do Estatuto da nossa igreja. No final do mês, né, nós vamos ter a eleição para o ano de 2020. Então, pedimos aos irmãos que também nos ajudem nesse sentido, para que nós possamos, dentro dos ministérios, né, já fazer as indicações, caso haja mudança, né, de liderança, para que a gente possa apresentar isso à igreja de todos os ministérios até o final do mês, quando faremos a nossa Assembleia Geral Extraordinária para a eleição. Meus irmãos, nós estamos no mês de outubro, né, que é o mês secularmente chamado de Outubro Rosa, onde se enfatiza, né, as campanhas para a prevenção do câncer de mama. E nós precisamos, como igreja, também participar, né, como sociedade que somos também, e vamos fazer no dia 23 deste mês uma palestra aqui que vai servir para homens e mulheres, né? Nós devemos todos aprender sobre esse tema e é importante que toda a igreja participe. Dia 23 de outubro é uma quarta-feira e nós vamos ter a oportunidade, então, de ter uma palestra muito especial sobre esse tema, ela enfatizando a prevenção do câncer de mama. Para nós também, como igreja, é o mês das crianças. Então, os irmãos vão observar uma participação mais efetiva das crianças no culto, ou nos cultos, né, ao longo deste mês. Tanto na direção do culto, que serão as irmãs, né, que estão contribuindo com esse ministério, na ministração da palavra também, e as crianças também cantando em todos os cultos. E pedimos que os irmãos estejam orando, porque é um ministério que depende muito do apoio dos pais e responsáveis. E pedimos a vocês, então, isso, né? No final do ano, a cantata de Natal vai ser realizada pelas crianças, né? Então, para que elas participem dos ensaios, vocês precisam trazê-las. Então, pedimos todo o apoio de vocês para que toda quarta-feira venham à igreja, né? Participem do culto aqui e deixem suas crianças lá em cima no Ministério Infantil para que elas possam ensaiar e fazer um belo trabalho para a glória de Deus no período do Natal. Nós queremos agradecer a Deus. Aliás, informar ainda, né, que amanhã à tarde as irmãs vão fazer visitas. Então, quem tiver disponibilidade amanhã, às 14h30, estejam aqui em frente ao templo, que as irmãs vão sair para visitar aqueles irmãos que se encontram enfermos, né, que estão afastados da igreja e que precisam de receber uma visita. E nós estaremos fazendo isso por meio do Ministério de Mulheres da nossa igreja. Nós queremos agradecer a Deus pelos irmãos que estão aniversariando ao longo desta semana.
A irmã Cíntia Maria e Hanna Alice, que aniversariam hoje. Lucas Emanuel e Rosana Freitas, dia 15. Elaine Cristina, dia 16. Ana Maria, dia 17. Damares Laurentino também, dia 17. Marcos Vinícius, dia 19. E Camila Veracruz, Jéssica da Silva e Yasmin Pereira, no dia 22. São esses os irmãos que estão aniversariando. Aliás, já passou até dia 22. Ao longo desta semana, vamos cumprimentá-los pela passagem do seu aniversário. E eu quero agradecer também pelos visitantes que estão conosco, né? Em Nova Descoberta, a gente tem uma peculiaridade aqui, né? Quando chove, o povo se esconde em casa, ninguém quer ir para a rua, né? E fica difícil. Muita gente não vê a igreja quando vê o céu fechar, né? Mas agradecemos a Deus pelos que aqui chegaram. Estamos felizes com sua presença e queremos dizer que vocês são todos muito bem-vindos. Mas eu quero saudar um povo especial que tem ali, né? Vem uma turma da Bahia aí, uma tia minha querida, minha tia Nena. Fique de pé aí, com suas 3 filhas lindas, Leninha, Sara, Jalas e Sandra. Muito obrigado. Permaneça em pé, que a igreja vai dar um abraço. Minha tia ali, lembra muito de minha mãe aqui. Bênção de Deus. Vamos pedir que todos os que estão nos visitando, por favor, se coloquem em pé também. Todos que estão nos visitando. Obrigado aí, Robson, mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. Igreja toda, né? Vamos ficar em pé e vamos dizer que estas pessoas que estão nos visitando são todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Se você não está acostumado a dar abraço, você vai aprender agora, né? A igreja vai dar um abraço bom em você. E as crianças vão nos ensinar como é que se abraça. Amigo, como é bom estar ao seu lado, porque meu coração bate mais apressado. Meu mundo está repleto de amor, só porque senti o seu calor. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. Abraça já! Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Amigo, como é bom estar ao seu lado, porque meu coração bate mais apressado. Meu mundo está repleto de amor, só porque senti o seu calor. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. Abraça já! Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado.
Amém, irmãos. Teremos agora o tema, a divisa e o hino do mês das crianças. O tema: Jesus remontando vidas. Vamos todos? Jesus remontando vidas. E a divisa que se encontra em 2 Coríntios 5,17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E para a cruz eu vou, sem sofrer participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Leitura bíblica em uníssono, que se encontra em Joel 2, 12 e 13. Eu peço à igreja que se coloque de pé. Vamos todos em uma só voz. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém. A igreja pode sentar. Mensagem musical com Aninha. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus.
Amém. Nós temos em nossa igreja, irmãos, um projeto que está transformando a realidade de várias crianças e de suas famílias, né? E na última quinta-feira nós tivemos uma festa, uma celebração, onde foram distribuídos vários presentes com eles, né? Muitos que ao longo do ano demonstraram bom comportamento, foram premiados. E nós queremos agradecer a Deus por nossa irmã Rita de Cássia. Ela está coordenando esse projeto, não está aqui conosco porque foi a um retiro junto com o seu esposo lá em Alagoas, não é, que é a terra onde o seu irmão de Jailton, né, pastoreia, e ele foi para um retiro junto com a igreja do irmão de Jailton. Mas nós queremos passar para os irmãos algumas fotos, né, desse trabalho que foi realizado aqui, a festa das crianças do nosso projeto. E eu vou pedir à irmã Cleiciane que vem aqui, né, que ela também é uma voluntária do projeto, para dar aos irmãos algumas informações daquilo que foi este encontro, né, de celebração pelo Dia das Crianças no nosso projeto. Graça e paz, irmãos. A palavra que se encontra em nossos corações no momento é gratidão, né, por esse projeto maravilhoso, onde a gente pôde fazer esse feirão com as crianças, com todos os brinquedos que foram doados, né, tanto pela nossa igreja como também pela comunidade, certo? E eles puderam comprar esses brinquedos com os vales que eles arrecadaram todo o ano por bom comportamento, por atividades e também por presença no projeto, né? Então, esse feirão foi organizado por Rita, né? E também por nós, os voluntários. Foi um momento maravilhoso, tanto para as crianças quanto para a gente como voluntário. Agradecer a Rita, né, que foi a idealizadora desse projeto dos vales. Logo no começo do ano ela tinha comentado, e eu achei isso maravilhoso, porque incentivou muito as crianças ao bom comportamento deles, né? Como eu dou reforço a eles no projeto. E também dou aula de boas maneiras. Então, assim, é muito mais fácil fazer com que eles tenham esse bom comportamento, essa boa atitude no projeto e também em casa, sabendo que eles vão ser recompensados por isso, né? Então, ocorreu esse projeto, esse feirão de brinquedos, onde houve muitos brinquedos, certo? Eles podem comprar, saíram com sacolas enormes daqui de muito brinquedo. E foi um momento maravilhoso, de muita diversão para a gente. Ana Costa também veio, organizou todo o feirão junto com Rita. Os voluntários vieram, ficaram cada um responsável por suas barraquinhas. E foi um momento maravilhoso. Então, eu quero agradecer aos voluntários, né, que se dispõem diariamente para estar fazendo esse projeto acontecer. Aos pais das crianças que confiam na integridade do nosso projeto para trazer suas crianças. Né, a Rita, também, que não pode estar aqui presente, mas também que é o braço forte também desse projeto, ao pastor, que está sempre abraçando o projeto, a nossa igreja que também abraça, a MCM também, que doou também as sacolinhas de higiene pessoal para as crianças. Sim, também houve a bicicleta. A gente ganhou uma doação de 3 bicicletas, e o primeiro lugar quem ganhou mais vales, arrecadou mais vales, ganhou a bicicleta, e houve também o sorteio das outras 2, onde ganhou Wesley e Josefa, ganhou as outras 2 bicicletas, e Maria Vitória ganhou a bicicleta por ter ganhado mais vales, ter arrecadado mais vales. Então, foi muito gratificante para a gente, e as crianças saíram daqui super felizes com a compra de brinquedos, né? E a nossa luta continua, porque o nosso próximo feirão será para o Natal. Então, a gente continua arrecadando, continua valendo vale para eles, para que assim seja incentivado para eles sempre as boas maneiras, né? Muito obrigada. Dedicação dos dízimos e ofertas com a música Oferta da Viuvinha.
caixinha, sua moedinha, o seu melhor. E quem oferta com alegria, junta um tesouro muito maior. Jesus Sagrada, da ofertinha da criançada, das moedinhas, fazendo assim, tirim, tim, tim, tirim, tim, tim, tirim, tim, tirim, tirim, tim, tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha, tirim, tim, tim, tirim, tim, tim. Eu quero um coração igual ao da Filipinha, tirim, tim, tim, tirim, tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha, tirim, tim, tirim, tirim, tim. Eu quero um coração igual ao da Filipinha. Oração de gratidão com a irmã Morgana. Oremos. Pai bendito, Pai santo, obrigado, Jesus, pela essa oportunidade de ter chegado aqui à tua casa mais um dia. Obrigada a todos que chegaram até aqui, Pai. Obrigada pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigada por todos aqueles que contribuíram, Pai. Abençoa, prospera, Deus. E aqueles que não podem, Senhor, contribuir hoje, mas que o Senhor possa abençoar, Deus, que Ele possa prosperar também a sua vida, para que Ele venha, Senhor, contribuir com essa casa. Obrigada, Deus, por cada um. Obrigada pelo nosso pastor. Abençoa a mensagem, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele. Que nós possamos sair daqui diferentes, Senhor, de como entramos. Que possa haver salvação nesta casa hoje, para a honra e a glória do Teu nome. Abençoa o nosso ministério infantil, todas as nossas crianças. É o que eu te peço, Deus, e já te agradeço. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Amém. Teremos agora o momento de cânticos com a equipe de louvor.
Viverei para ti, Senhor. Viverei pelo teu amor. Viverei para te servir enquanto eu existir. Viverei para ti, Senhor. Viverei pelo teu amor. Viverei para te servir enquanto eu existir. Te amo, ó Deus, te entrego meu louvor. Adorarei ao Senhor que me salvou. Te amo, ó Deus, te entrego meu louvor. Adorarei ao Senhor que me salvou. Viverei para ti, Senhor. Viverei pelo teu amor. Viverei para te servir enquanto eu existir. Viverei para ti, Senhor. Viverei pelo teu amor. Viverei para te servir enquanto eu existir. Te amo, ó Deus, te entrego meu louvor. Adorarei ao Senhor que me salvou. Te amo, ó Deus, te entrego meu louvor. Adorarei ao Senhor que me salvou. Mensagem musical, Coral Louvor Celeste.
Amém. Reflexão bíblica com o pastor Geraan.
nós estamos sendo desafiados a remontar a vida. Ou melhor, permitir que Deus remonte as nossas vidas. As crianças, o Ministério Infantil deixou estes equipamentos aqui e eles devem servir para uma reflexão. Não é? Como se fossem as peças para que sejam montadas, para construir a nossa vida. E às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, não escolhendo as peças fundamentais ou aquelas que devem servir de base para as nossas vidas. E o que acontece, irmãos, é que quando nós construímos uma vida cujo alicerce não é adequado, em determinado momento essa construção rui, cai, né? Ela vai desabar. E Jesus Cristo disse que nós tínhamos que edificar a nossa casa sobre a rocha. No caso aqui, colocar na base aquilo que é prioritário, aquilo que é mais importante. E Jesus Cristo ele colocou algumas coisas assim, como quem diz, as primeiras caixas, né, a serem colocadas embaixo para suportar as outras, devem ser aquelas que realmente têm maior valor. Jesus Cristo disse que nós tínhamos que amar a Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Ame ao seu próximo, ou seja, olhe para outra pessoa como alguém que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E que você precisa amá-lo se você verdadeiramente ama a Deus sobre todas as coisas. Outra caixa, né, que deve servir como alicerce para a nossa vida é o amor próprio. Jesus Cristo disse que amasse ao próximo, né, mas como você se ama. Ou seja, você tem que se amar também, porque quem não se ama dificilmente terá condições de amar alguém. E aí, construindo as bases dessa forma, nós estaremos, então, a partir daí, edificando a nossa vida e vivendo-a, né? Um diferente do outro, mas todos agradando a Deus, se verdadeiramente este for o alicerce da nossa vida. Caso você esteja construindo a sua vida e você perceba que está assim, como na primeira montagem que a nossa irmã Alice fez, né? Balançando, com perigo de cair, ou se você já caiu várias vezes, percebeu que a construção que você fez não foi adequada e você já levou uma queda, 2, 3, não é? E a gente poderia ter ilustrado aqui com a Alice tentando fazer várias vezes a construção e caindo, porque muitas vezes acontece isso conosco. Nós tentamos dar errado, tentamos de novo dar errado, e tentamos de novo dar errado, e a gente não aprende com os erros e termina a vida acabando. A gente olha para trás e diz, Senhor, por que